Olá, sejam muito bem-vindos à nossa aula 4.1 do módulo 4. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das perguntas mais polêmicas da história. Será que Jesus existiu mesmo? E olha, para responder isso, a gente vai fazer uma coisa diferente. Vamos deixar a Bíblia e os textos de fé de lado por um momento e focar só no que os registros de fora, os não cristãos, têm para nos contar. Então, vamos lá. O caso está oficialmente aberto. De um lado do ringue, a ideia de que Jesus não passa de um mito. Do outro, a tese de que ele foi sim, uma pessoa real, de carne e osso. E a nossa missão aqui é simples. Vamos agir como detetives, seguir as pistas e ver para onde as evidências apontam. É só dar uma olhada na internet, né? A gente vê por toda parte essa ideia de que Jesus nunca existiu, que é só uma lenda. É uma teoria bem popular por aí, mas a grande pergunta é, será que essa teoria se sustenta quando a gente coloca ela sob o microscópio da história? Bom, é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Hora de colocar o chapéu de detetive e ir atrás das provas. E a nossa primeira parada nessa investigação é a Roma Antiga. Vamos ouvir o que as testemunhas romanas têm a dizer. E aqui está o detalhe importante. A gente não está falando de gente que era fã dos cristãos. Muito pelo contrário. Eram pessoas que muitas vezes detestavam esse novo movimento. E é por isso que o testemunho delas, é surpreendente. Sabe, tem um princípio fundamental em qualquer tipo de investigação, seja policial ou histórica. Pensa assim, como um advogado num tribunal. Se uma testemunha que odeia o réu acaba sem querer confirmando uma parte da história dele, nossa, esse testemunho ganha um peso enorme, né? Pois é, na história, a lógica é exatamente a mesma. E olha só que exemplo perfeito disso que a gente acabou de falar. Entra em cena o historiador romano Tácito. Ele achava o cristianismo uma superstição perniciosa, ou seja, ele detestava os cristãos. Mesmo assim, quando ele está lá escrevendo sobre o grande incêndio de Roma, ele simplesmente solta essa, que o fundador do movimento, Christus, foi executado por Pôncio Pilatos. Pensa bem, vindo de alguém que não tinha o menor motivo para ajudar os cristãos, uma informação dessas é puro ouro para um historiador. E o mais legal é que Tácito não está sozinho nessa. É como se a gente estivesse montando um quebra-cabeça e as peças começam a se encaixar. Olha só, Plínio, que era um governador, escreve dizendo que os cristãos adoravam Cristo como um deus. Aí vem Suetônio, outro historiador, e menciona umas confusões em Roma por causa de um tal de Christus. Peraí, são 3 fontes romanas oficiais escrevendo por conta própria e todas elas juntas pintam o mesmo quadro. Existiu um Cristo, ele foi executado e tinha gente que o adorava. Isso tudo logo no começo do segundo século. É muita coincidência, né? Ok, saindo de Roma, a nossa investigação agora pega um voo direto para a Judéia. Chegou a hora de ouvir o que o principal historiador judeu daquela época, um cara chamado Flávio Josefo, tem para nos contar sobre esse caso. E o Josefo nos deixa 2 pistas muito importantes. A primeira é uma menção que ele faz meio que de passagem, sabe? Ele fala da morte de Tiago, irmão de Jesus, o chamado Cristo. Essa frase, nossa, é considerada autêntica pela esmagadora maioria dos historiadores. Já a segunda pista é um pouco mais complicada. É um parágrafo que menciona Jesus como um homem sábio, mas todo mundo concorda que copistas cristãos mais tarde deram uma melhorada no texto. Mas o interessante é que, mesmo tirando esses acréscimos, os especialistas acreditam que existe ali um núcleo original que confirma que existiu um mestre chamado Jesus que foi crucificado por Pilatos. Bom, a gente já ouviu as testemunhas da antiguidade, certo? Agora vamos dar um salto no tempo. O que será que os especialistas de hoje, os historiadores modernos, dizem sobre tudo isso? Depois de analisar todas essas mesmas evidências, qual é o veredito da academia? Para ajudar a gente a chegar nesse veredito, vamos chamar ao nosso tribunal imaginário uma testemunha especialista. E para que ninguém diga que a gente está sendo parcial, escolhemos um historiador super respeitado que, inclusive, não tem uma filiação religiosa. A ideia é ter uma visão puramente acadêmica da coisa. E esse especialista é o Bart Ehrman. Esse cara é simplesmente um dos maiores estudiosos do mundo sobre o Novo Testamento e o início do cristianismo. Mas o ponto principal aqui, o que torna a opinião dele tão interessante para a nossa investigação, é que ele é agnóstico. Ou seja, a conclusão dele não vem da fé, e sim de décadas de estudo super rigoroso das fontes históricas. Então, qual é o veredito do nosso especialista? Olha só o que ele mesmo diz, direto do livro dele sobre o assunto. Ele certamente existiu, como virtualmente todo estudioso competente da antiguidade, cristão ou não cristão, concorda. A mensagem não podia ser mais clara, né?
Para quem estuda história a sério, a existência de Jesus não é uma questão de crença, é um consenso acadêmico. Então, chegamos ao final do nosso julgamento, e o veredito é o seguinte. De um lado, a gente tem a teoria popular da internet, a de que Jesus é um mito. Uma ideia que, vamos ser sinceros, quase nenhum acadêmico leva a sério. E do outro lado, o consenso esmagador dos historiadores que dizem com todas as letras, sim, Jesus foi uma figura histórica real. E esse é o ponto-chave. Para os historiadores sérios, a discussão não é mais se Jesus existiu. Essa questão, com base nas evidências, já está respondida. A verdadeira pergunta, a que move a pesquisa hoje em dia é: quem foi essa pessoa? O que ele fez de tão impactante? E essa mudança de foco, de se ele existiu para quem ele era, nos leva direto para a próxima etapa. Agora que a gente tem essa base sólida de que ele foi uma pessoa real, a gente pode começar a investigar as coisas mais extraordinárias que são ditas sobre ele. Exato. Com esse fundamento bem estabelecido, o próximo passo da nossa investigação é ir direto ao coração da questão. A gente vai olhar para o evento que, segundo os relatos, deu origem a tudo, o acontecimento que para os seus seguidores literalmente mudou o curso da história. E é exatamente isso que a gente vai fazer na próxima aula. Prepare-se, porque na aula 4.2 a gente vai investigar os fatos mínimos da ressurreição. Vamos usar um método bem rigoroso, o do historiador Gary Habermas, para analisar o evento que é o epicentro de tudo. Tenho certeza que vai ser fascinante. A gente se vê lá.